Bom dia, irmãos. Deus siga abençoando a todos vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um grande privilégio poder estar mais uma vez na casa do Senhor, né? E temos ouvido de que Deus tem se feito presente no nosso meio, ontem à noite, sexta-feira, e Deus tem se manifestado, né? E isto tudo é bom, tudo é maravilhoso. E esse nosso trabalho aqui é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço aos visitantes que estão nos visitando, por ter nos atendido. Obrigado, isso aí para nós é uma grande honra em saber que você tem atendido o nosso convite, tem aceito, né? E tem vindo para ouvir, e também não só ouvir, mas também adorar o Senhor Jesus Cristo juntamente conosco, né? Hoje é um domingo pela manhã, vou ser bem objetivo. O nosso trabalho aqui nesta cidade, eu creio que nós viemos com o intuito de cumprir o que Deus disse a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. E esse é o nosso intuito, não é isso, irmão William? De vir aqui nesta cidade e ser uma bênção para que tudo aquilo que fizermos aqui seja compactado com a presença do Espírito Santo. Nosso objetivo é trazer o evangelho puro, aquele mesmo evangelho que foi pregado pelos apóstolos, e também não só em palavras, mas também em demonstração e poder do Espírito Santo. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ariel, ali da cidade de Erechim, e temos muitos irmãos de Erechim, né, que vieram nos ajudar. Os irmãos de Erechim, se coloquem de pé para os irmãos que estão aqui, os visitantes, conhecerem vocês. Aqui estão os músicos, irmão Ramon. Então, esses são os nossos irmãos que vieram. Tem mais, só que eles estão preparando um almocinho ali, né? Depois da escola, nós vamos ter um companheirismo. E convidamos todos vocês que estão aqui, se desejarem participar e ter esse companheirismo conosco, vocês estão convidados. Amém? Quero agradecer também aos irmãos que estiveram aqui trabalhando, nesse trabalho evangelístico qual tivemos, uma cidade muito receptiva, uma cidade que realmente nos recebeu de braços abertos, segundo o que escutamos, aonde qualquer casa que era batido, as pessoas realmente recebiam com amor, com paz no coração, né? E isto nos anima, porque ao chegar num lugar onde você fica um pouco assim para chegar, você fica meio receoso, né? Mas quando a pessoa realmente te recebe, você tem mais liberdade, né? Então, Maximiliano foi sim uma cidade que nos recebeu quando trabalhamos no evangelismo. Obrigado aos irmãos que vieram de Erechim, pelo grande esforço, pelo trabalho que fizeram. Enfim, não medir o esforço para fazer esse trabalho, né? Temos ali o irmão Pedrinho. Deus siga abençoando o irmão Pedrinho. Ele aceitou o batismo. É isso, correto, irmão Pedrinho? Aceitou o batismo e hoje nós vamos batizar ele em nome do Senhor Jesus Cristo. E é o batismo verdadeiro da Bíblia, né? Aquele batismo dos apóstolos, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, hoje temos um candidato ao batismo, né, irmão? Então, está ali. A partir de hoje, no momento em que ele tomou essa decisão com Deus, a partir desse momento, Deus tomou para si, e agora é Deus na vida deste homem aí, né? Quão bom é você saber que quando você está sobrecarregado, você está todo judiado da vida e de pecado, e saber que tem um Deus prontinho
de braços abertos para te receber e te perdoar dos teus pecados passados e a partir deste passo te dar uma nova vida em Cristo Jesus, né? Eu quero aproveitar, irmãos, vamos nos pôr de pé, e eu quero convidar você nesta manhã para abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Aqueles que têm as suas Bíblias e quiserem acompanhar. Eu chamo a vossa atenção para que você possa prestar bem atenção nesta manhã, naquilo que vai ser dito, naquilo que vai ser pregado, porque nós cremos num evangelho puro e um evangelho que tem poder. E eu creio que nesta manhã nós podemos sair daqui diferente da maneira que entramos. Se você entrou aqui com alguma enfermidade, eu tenho certeza que você pode sair daqui curado. Se você entrou oprimido, você pode sair liberto. Isto tudo porque o evangelho que nós cremos é um evangelho de poder que transforma, né? Gálatas capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das decisões, das tradições de meus pais. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, sabendo que o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor. E somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelas Suas misericórdias, ter se renovado mais uma vez pela manhã, Senhor. Abrimos os nossos olhos e podemos respirar o oxigênio que respiramos, e isto tudo damos honra e glória ao Teu nome santo, porque só por Ti fizemos isto, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Por isto, nesta hora, Senhor, colocamos-nos diante de Ti e pedimos que a liderança do Teu Espírito, Pai, possa tomar o controle desta plataforma, dos meus lábios, e também dos ouvidos destes irmãos que irão ouvir, ó Pai. Unja-nos, ó Pai, com a decisão do Teu Espírito Santo, Pai, e coroa estes dias de reuniões que estivemos aqui com a presença do Teu Espírito Santo. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podei vos assentar, irmãos. Esse aqui não está funcionando, tá? Não? Eu quero intitular esta pequena mensagem nesta tarde como o evangelho que pregamos, ele transforma. Esse evangelho que nós viemos anunciando, eu creio que essa igreja aqui de Maximiliano já faz mais de... quem poderia dizer com exatidão a data? Mais ou menos uns 29 a 30 anos, né? Faz com que essa igreja de Maximiliano está estruturada aqui nesta cidade. E todas as vezes que estas portas foram abertas, eu creio de todo o meu coração que este evangelho estava sendo anunciado para todas as pessoas que vinham e ouviam. Tanto é que nós temos testemunhas, pessoas que receberam este evangelho, não por causa de uma igreja, não por causa de uma religião, porque não é isso que estamos pregando, não é isso que estamos anunciando aqui.
nós estamos anunciando vida eterna. E sabemos que cada um de nós aqui, tanto eu como vocês, dentro de nós, existe uma alma que Deus criou. E esta alma, dentro dela, existe apenas uma torre de controle. E nessa torre de controle apenas pode ficar ali fé ou dúvida. Se a dúvida reinar dentro desta torre, a fé não pode trabalhar. Mas se a fé reinar ali nesta torre, então a dúvida não pode reinar. Então, nós somos ensinados pela Escritura, Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora, esse poder que o Evangelho traz é o que Paulo disse aos Coríntios, Coríntios capítulo 2, eu quero que você me acompanhe, se você quiser, nas Escrituras. Eu quero ler uma porção da palavra, capítulo 2 de 1 Coríntios, que Paulo disse assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, ele não veio na intenção de trazer o homem, a igreja, a teologia. Pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Amém? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E este poder do qual nós vemos falando desde sexta-feira para vocês, é aquele poder que transforma não só o corpo da pessoa, não transforma não só o espírito da pessoa, mas é aquele poder que transforma completamente uma pessoa. E este poder é tão sobrenatural que quando aquela mulher de Lucas capítulo 10, versículo 37, ou 7, versículo 37, que a Bíblia nos diz que quando ela se encontrou com Jesus, estou falando daquela mulher a qual se ajoelhou aos pés de Jesus e que tinha uma má fama. Este poder do Evangelho não subjugou aquela mulher, mas deu perdão para ela, perdoou os seus pecados e trouxe para a redenção da sua alma. É este o Evangelho que nós estamos anunciando aqui. Deus não está interessado em quão pecador você seja, ou eu seja, ou quão miserável nós vivemos aqui neste mundo, não. Deus está interessado em uma decisão, em você tomar uma decisão. Então Ele pode derramar o seu sangue puro, o qual Ele tem derramado na cruz do Calvário, para purificar os teus pecados. Então você pega aí um velho bêbado, ou uma velha prostituta, quando ela vem e se aproxima deste Evangelho e recebe este Evangelho, então ela tem a transformação em sua vida. Um homem, uma mulher que se aproxima deste Evangelho, ele tem a transformação da sua vida, porque não é palavras, não é uma religião, mas é o poder de Deus fazendo isto na vida de uma pessoa. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, se você quiser acompanhar comigo. Versículo 18, Paulo disse: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Veja, o que o mundo hoje vê, olha para nós, eles dizem: o que aquele povinho está fazendo lá? Como ontem, como sexta. E eles dizem, estão lá fazendo aquela gritaria, aquele glória a Deus e aleluia. O que eles estão fazendo? Paulo está nos dizendo aqui que para eles isto é loucura. Ouvir a pregação da palavra é loucura para os que perecem. Mas ele diz mais, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluias.
Então nós não viemos aqui, irmãos, trazer uma placa de igreja, por mais que isto seja para identificação. Nós não viemos aqui trazer uma religião, não. Nós viemos trazer o poder de Deus vivificado na vida de cada pessoa, através de sua palavra. Aleluias. Agora Paulo disse aos Gálatas capítulo 1, verso 8. Se você quiser ler, pode ler. Ele diz ali: irmãos, se nós mesmos, ou um anjo do céu, vir e vos pregar outro evangelho. Que evangelho? Tem outro evangelho? Além desse que nós anunciamos, seja anátema. O que quer dizer a palavra anátema? Quer dizer amaldiçoado. Então Paulo já nos vem anunciando, já nos vem nos dizendo o porquê de nós não ouvirmos outro evangelho, porque tem outro evangelho, se você observar. Quer abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4? Vamos lá, vamos correr um pouquinho pelas Escrituras, para que nós possamos chegar a um ápice disto tudo. O Espírito, 1 Timóteo capítulo 4, é uma escola dominical, mas eu estou correndo para não tomar muito tempo, irmãos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então tem um evangelho o qual Satanás está pregando. Agora, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Alguém sabe me dizer o que quer dizer cauterizado? A palavra cauterizado? Seca. Deixa eu exemplificar para vocês. Sabe quando você trabalha com uma ferramenta em sua mão? Tanto tempo que trabalha com aquela ferramenta que você cria um calo. E de tanto que você trabalha com aquela ferramenta, aquele calo aqui começa a ficar cauterizado. O que é cauterizado? Começa a secar aquele couro de cima da mão, a tal ponto que dali um tempo você pode trabalhar 2 meses com a mesma ferramenta na mão e ela não te machuca mais. É isso correto? Não machuca mais, porque está cauterizado. Você tem calo ali. Você pode trabalhar o dia inteiro com a enxada e aquilo não vai machucar a tua mão, porque cauterizou de tanto que ficou ali, vamos dizer ali, passando o cabo da enxada na mão. Assim é o que o evangelho que nós acabamos de ler em 1 Timóteo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. De tanto que eles hibridizaram o evangelho correto, o evangelho verdadeiro, que cauterizou a mente humana, e hoje, mesmo trazendo um evangelho puro, até porque as pessoas não aceitam este evangelho. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Mas eu não culpo as pessoas por causa disso. Eu culpo os homens atrás dos púlpitos por trazerem um evangelho híbrido, e hipócrita e falso. Mas nesta manhã, nesta cidade, nós queremos lhe apresentar um evangelho puro, um evangelho que salva, um evangelho que perdoa, um evangelho que redime a tua alma para se encontrar com Cristo. Porque o que nós oferecemos aqui não é uma igreja, mas é vida eterna. Quantos creem que tem vida eterna? Se o homem hoje fizesse uma cápsula, e nessa cápsula tivesse uma vitamina para que o ser humano pudesse viver mais 500 anos. Vamos dizer que eu tenho essa cápsula aqui hoje, e eu colocaria aqui, e eu diria para você: quantos aqui querem viver mais 500 anos? Opa, quem não quer viver mais, né? Todos nós queremos viver. Ninguém quer provar da morte. E eu diria, só que esta cápsula, ela está em torno de $1 milhão. Irmão, eu creio que teria suficiente pessoas no mundo para fazer uma fila aqui nesta igreja,
vendendo seus bens, seus carros, suas casas, tudo o que tem, para conseguir esta cápsula, para viver mais 500 anos. Mas deixa eu te dizer, um dia, depois desses 500 anos, isso acabará. Aqueles 500 anos ainda chegará ao fim, e você ainda teria uma alma para apresentar diante de Deus. Mas hoje, nós estamos oferecendo vida eterna, e vida eterna é a vida de Deus, e a vida de Deus é uma vida eterna para sempre, não tem começo e nem fim. E o mais importante disso é que não estamos cobrando, é vida de graça, você pode receber isso de graça através de uma decisão que você fizer. É o que São Mateus diz, 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia não diz que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não, a Bíblia diz, somente venha e eu faço o resto, é o que Jesus disse. Se você crer na cruz do Calvário, naquele sacrifício perfeito feito ali, então Deus pode fazer o resto na tua vida, na minha vida. Deus tem este poder, o que o homem não tem, o que o pastor Ariel não tem, o que os irmãos que vieram aqui não têm, mas Deus tem este poder de transformar a tua vida não para pior, mas para melhor, uma vida pecadora para uma vida santa, um homem cheio de pecado para um filho de Deus, amém? Agora você pega São João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se tornou carne, e o verbo era Deus. No verso 14 você vai ver que a Bíblia diz, e o verbo se fez carne. Quem era este verbo? Era Deus. Deus se fazendo carne por quê? Porque Paulo disse, se não me falha a memória, em Hebreus 9:22, ou Romanos 13:17, ele disse, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O que é destituídos? Separados. Nós pecamos, como que pecamos? Viemos pela via do pecado. Nós já viemos com a nossa natureza pegajosa, com a carne pegajosa. Pecador por natureza, nascemos através da via do sexo, e isso foi o primeiro pecado original. E nós viemos em pecado a este mundo, e separados fomos da glória de Deus, e não havia uma pessoa sequer, um pastor sequer, uma igreja sequer, para nos redimir e trazer de volta ao companheirismo com Ele. Então o que Deus fez? Deus olhou e viu que nenhum era capaz, Deus olhou e viu que nenhuma pessoa era digna de morrer em nosso lugar para trazer esta redenção, para salvar a nossa alma. Então ele fez o quê? Não vou eu tomar este lugar, eu vou tomar o lugar de o Cordeiro perfeito de Deus, subir na cruz do Calvário e então salvar aquelas pessoas. Porque, irmãos, nós estávamos a passos largos para o inferno, estávamos a passos largos para o caminho da perdição. Não tínhamos condições nenhuma de salvação, não tínhamos condição nenhuma de redenção, não tínhamos condição nenhuma de querer ser alguma coisa algum dia, ou viver para Deus. Não, nós não tínhamos condição, até que aquele dia no Calvário foi o dia em que Ele abriu as portas para redimir as nossas almas, para perdoar os nossos pecados. Oh, aleluias! Agora, se você pegar 1 Coríntios 14, verso 37, Paulo nos diz ali, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos falo são mandamentos do Senhor. Você sabe quem foi Paulo? Paulo foi um judeu ortodoxo na lei, um homem que perseguia os cristãos, porque não cumpriam com as tradições da igreja que Paulo tinha. Paulo era um homem que perseguia e prendia os cristãos e até matava os cristãos, consentiu na morte de Estevão, se você olhar. Ele era um homem tão ortodoxo, que ele cria tanto naquilo que ele aprendeu, que ele perseguia os cristãos.
um homem ortodoxo, um homem que cria totalmente na tradição que ele tinha aprendido com Gamaliel. Mas um dia, a caminho de Damasco, mesmo tendo todo aquele conhecimento, mesmo tendo tudo aquilo que ele tinha e recebido de Gamaliel, um dia ele se encontra com uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, daquela coluna de fogo sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele nem estava perseguindo Jesus no corpo literal, mas estava perseguindo os seus seguidores, os seus filhos, o qual criam neste evangelho. Então, a partir daquele momento, de um perseguidor tornou-se a ser perseguido, porque ele aceitou o evangelho qual ele tinha crido através da coluna de fogo. Agora deixa-me voltar um pouquinho. Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Estou correndo aqui, irmãos. Eu creio que vocês foram muito abençoados em sexta e sábado. Hoje é apenas um arremate, né? Para nós dar o encerramento, mas nós não vamos parar com o trabalho, nós vamos continuar com o trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse ali, um conselho que Paulo dá a Timóteo: prega a palavra. 4 verso 2. Insista, a tempo e a fora de tempo. É o que estamos fazendo aqui nesta cidade. Estamos insistindo, estamos batendo na porta, estamos que nem Apocalipse 3, 21, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Estamos aqui nesta cidade fazendo isto, meus irmãos. Pregue a palavra, estamos pregando a palavra, estamos chamando ao povo a um lugar chamado vida eterna, chamado céu, chamado descanso. Insista, admoesta, repreenda, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino, porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Irmãos, neste domingo da parte da manhã, Deus está fazendo um convite a vocês. Eu não sei, a maioria das pessoas aqui eu não conheço, dos nossos irmãos que estão nos visitando. Eu quero que você seja muito abençoado, muito abençoado. O evangelho o qual nós escutamos ontem, o qual nós escutamos sexta, é este Jesus que nós queremos apresentar. Um Jesus que não olha para as tuas fraquezas, que não olha para as tuas indiferenças, que não olha para os teus problemas, mas que olha para dentro de você e vê uma alma que está clamando, que está buscando. Porque a Bíblia diz, o salmista mesmo disse que se há um fundo clamando, há um fundo para responder. E se quando tem um fundo clamando, tem um fundo para responder, se você olhar e observar, nós temos sede, o corpo humano tem sede. E quando ele tem sede, esse corpo começa a clamar por água, é porque tem água para beber. E se a nossa alma está clamando por vida, veja, se você observar bem profundamente, eu visitei muito tempo os hospitais, eu chego lá nos hospitais e encontro aquelas pessoas acamadas, algumas em coma, e eu pergunto para elas, o que você queria ter neste exato momento? Elas olham para mim e dizem, eu queria ter a minha saúde restaurada. Um dia me encontrei com um homem lá,
e ele tinha as 2 pernas amputadas. E eu perguntei para ele: veja, o que você desejaria neste momento? E ele um pouquinho antes, ele me contou que tinha 3 casas, as 3 casas alugadas, e tinha mais a casa própria dele, tinha muitos carros, tinha uma garagem, uma concessionária de carros, e ele disse: olha, eu tenho bens capitais, que eu poderia viver com aposentadoria só dos meus aluguéis. Mas o que eu queria neste exato momento é as minhas 2 pernas. Se eu pudesse ter as minhas 2 pernas, eu não me importaria de carpir um lote por 20 pila por dia, desde que eu estivesse com as minhas 2 pernas. E eu perguntei para ele: valeu a pena você receber todo aquele dinheiro? Ele disse: não, porque o dinheiro não compra isso que eu quero. E é isso que Jesus disse. Ele disse: não vale a pena vocês ganharem o mundo inteiro e perder a vossa alma. Quando aquele rico olhou para Jesus, ele teve uma grande oportunidade, aquele jovem rico. Marcos 10, você vai olhar que aquele jovem rico ele olhou para a vida eterna, ele olhou para o evangelho que podia salvar, ele olhou para o evangelho que podia perdoar, olhou para o evangelho que podia trazer salvação para a sua alma, e ele perguntou: mestre, o que hei de fazer para ter vida eterna? Ele estava pronto para pedir, mas não estava pronto para ouvir o que Deus tinha para falar. Então Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus olhou para ele e disse: guarda os mandamentos. Ele disse: bom mestre, eu faço isso desde a minha mocidade, desde quando eu era criança. Eu estou fazendo isso, eu cumpro com os mandamentos, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Então Jesus olhou para ele mais uma vez e olhou dentro dele. Por que Jesus olhou pela segunda vez? Porque ele viu onde estava o seu coração. E a Bíblia diz: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Por isso nós não estamos aqui para amontoar tesouros na terra, não. Nós estamos aqui para amontoar tesouros no céu. Porque aqui na terra a traça corrói, o ladrão mina, e tudo consome, tudo acaba. Mas quando você vem aos cultos, aceita este evangelho, você está depositando tesouros no céu, onde não há traça, não há ladrão, não há nada lá. Mas quando você chegar lá, você vai ver que você depositou material para edificar a sua casa celestial. E aquele jovem olhou, e a Bíblia diz que ele se aborreceu com aquela palavra. Ele se entristeceu com aquela palavra, porque ele possuía muitos bens, ele possuía muita riqueza. Então nós observamos que ele recusou vida eterna. É por isso que nós pregamos sobre vida eterna. Nós estamos dizendo para você: não recuse a vida eterna. Vida eterna, você olha, mas o que é vida eterna? Quantos aqui têm experiência de chegar em casa depois do trabalho, o corpo fadigado, o corpo cansado, dor de cabeça, depressão, ansiedade, cheio de inquietação? Não tem saúde, às vezes muitos aqui podem se levantar da cama já com dores no corpo. E você começa a pensar: se eu tivesse 20 anos de idade, se eu tivesse 18 anos de idade, eu faria diferente. Mas irmãos, eu estou aqui nesta manhã te dizendo que Deus quer te dar 20 anos de idade, quer fazer você voltar a ter aquela saúde completa, dando-lhe vida eterna. E quando você aceita esta vida eterna, não vou dizer que vai ser um mar de rosa a tua vida, não, mas uma coisa é certa: no final do caminho você tenha esperança de vida eterna. E aquele jovem rico então olhou para Jesus e pensou: bom, não vou recusar, mas não vou recusar de deixar meus bens para trás, não. Vou continuar com meus bens. Tudo o que eu fiz, e ainda tenho que doar os meus bens, tenho que vender e doar aos pobres, não posso fazer isso. E a Bíblia nos diz que ele saiu de cabeça baixa, triste,
E Jesus olhou para ele, a Bíblia nos relata ali, e ele se foi. Mas você sabe de uma coisa? Eu quero deixar bem claro aqui, que depois que ele recusou a vida eterna, ele prosperou 10 vezes mais. Ganhou muito mais dinheiro, aumentou os seus celeiros, reformou a casa, comprou muitos carros. Ele tinha recusado a vida eterna, mas só que a prosperidade não é uma visão que você está sendo abençoado por Deus, que é Deus no assunto. Então um dia ele senta naquela sacada da sua casa lá e diz, olha para os seus celeiros, tudo cheio, teve uma boa safra, comprou bons carros, tinha vários funcionários. Ele olhou para aquele lugar, a sua fazenda, e ele disse, arregala-te, alma, pode descansar, tudo tu tens, os celeiros estão cheios, a casa está reformada, está bonita, muitos carros eu tenho. Mas a Bíblia nos relata, a Bíblia diz, o próprio Jesus falando esta parábola deste jovem rico, ele disse que Jesus olhou para trás e disse, louco, você fala como um louco. Se hoje te pedirem a tua alma, para que fim ela terá? O que adiantava todos aqueles bens, o que adiantava toda aquela riqueza, se o mais importante que estava ali era a sua alma? O que mais de importante você carrega neste lugar aqui é a sua alma, meu precioso. E é nisso que Deus está interessado. Deus não está interessado em quantos bens você possui, em quantos carros você tem, ou quanto dinheiro você tem no seu banco. Deus está olhando para essa alma que está clamando por vida eterna, e Ele tem vida eterna para te dar. Bens, dinheiro não compra isso. Esta vida eterna que eu estou oferecendo, que nós estamos oferecendo, com dinheiro não se compra, mas precisa-se só de uma decisão tua. Dizer, Senhor, eu quero vida eterna, eu quero perdão para os meus pecados. Às vezes o diabo vem e começa a dizer, não, você não tem mais chance, você perdeu, você caiu, você pecou, você não tem mais chance, já era para você, você passou da linha da misericórdia. Mas irmãos, ainda temos sangue no propiciatório, intercedendo por nossas vidas, ainda tem oportunidade, ainda tem chance. Ainda tem uma palavra dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir esta porta, deixa Deus entrar no seu coração, deixa Ele mudar as tuas atitudes, deixa Ele mudar os teus pensamentos, e você vai ver que não é o homem, não é a igreja, mas é o Espírito Santo fazendo a mudança, trazendo a transformação, porque este é o evangelho que cremos, um evangelho que transforma. Um pecador em um filho de Deus, uma pecadora em uma filha de Deus. Homens e mulheres que depois de terem aceitado este evangelho, podem viver, caminhar de cabeças erguidas. Porque Romanos capítulo 8 disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Não há mais condenação para você. Irmão Pedrinho, você aceitou Jesus Cristo. O diabo não pode mais te condenar do que você fez lá no passado. O diabo não vai mais poder dizer para você, você fez isso, você fez aquilo, você está condenado. Não, porque a partir do momento em que você aceitou o Jesus Cristo como suficiente salvador da sua alma, a partir deste momento, o diabo perdeu o poder da sua vida. Ele não tem mais esse poder, irmão Pedrinho. Porque você o aceitou, o dono da vida, o dono da salvação, o dono da vida eterna. A partir de hoje, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Está sendo perdoado dos seus pecados. Hoje o diabo não pode mais dizer, você isso, você aquilo, não.
estamos debaixo do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem simples, é uma mensagem bem simplesinha, mas é isso que dá vida eterna. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quero só explicar isso, e depois estarei encerrando. O que é fé? O nosso corpo humano, cada um de nós tem 5 sentidos neste corpo humano. Se você olhar comigo, você vai ver que tem o tato, o qual é a mão, tem a visão, o qual são os olhos, tem a audição, o qual é o ouvido, tem o paladar, o qual é a boca, e tem o olfato, o qual é o nariz. 5 sentidos. Só que, se nós formos sendo guiados por esses 5 sentidos, eles ainda podem nos enganar. Eles ainda podem nos levar à perdição. Por quê? Porque dependemos do que ouvimos e do que vemos. Se formos influenciados por isto, ainda temos a condição de sermos perdidos. Mas quando a fé, que é o 6º sentido, que vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e quando esta fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, se eu dissesse para você assim, ó, aqui está um copo de água, você olharia para cá com o sentido da visão e dizia assim, é um copo de água. Mas se eu dissesse para você que neste copo de água tem o cloro ou algum veneno, você enxergaria o veneno, vamos dizer assim? Ou algum remédio, você enxergaria o remédio? Não, você não enxergaria o remédio. Mas a fé, ela está no coração, e a alma está com sede, o corpo está com sede. O que a fé faz? A fé leva você até esse copo para tomar a água. E é isso que a fé faz em nossas almas. A fé está alojada no coração. Se a fé está ali na torre de controle, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você vir e se alimentar da palavra de Deus. Porque o único lugar em que a alma se sacia, se satisfeita, é na palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Amém? Isto é fé. Então, quando você aceita este evangelho, aceita esse Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você está aceitando vida eterna. Vamos nos pôr de pé. E através desta pequena pregação simples, porque nós não somos teólogos, né? Não porque não cremos em teologia, mas é que quando Jesus chamou a sua igreja primitiva, Ele não chamou a igreja baseada na teologia, na sabedoria do homem. Ele chamou uma igreja através do evangelho que Ele pregou. O evangelho que Ele pregou era para os pobres, era para os necessitados. Quando disseram para ele, olha, você está aí com esses homens fariseus, com esses publicanos, cobradores de impostos, ele disse, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E se existe alguém doente, é o ser humano, que precisa de Deus, que precisa da salvação, que precisa de perdão. Sou eu, é você. E através desse encerramento eu quero fazer um convite sem tocar em emoção, sem fazer muito barulho, mas eu quero dizer para você nesta manhã, quem sabe, alguns que estão aqui, seja a última vez que entrará por essa igreja, para dentro desta igreja. Talvez alguns aqui é a última pregação que está ouvindo e não tenha mais oportunidade disto. Eu falei isto ali numa igreja em Freiburg
Eu disse isso, talvez alguns que estão aqui, seja a última vez que tenham ouvido esse evangelho. Uma mensagem simples, mas o que te traz para o companheirismo de Deus. Falei isso no sábado ou no domingo. Na quarta-feira, um irmão não pôde mais voltar aos cultos porque Deus o levou. Ele teve a chance de se acertar com Deus. O Molori estava lá, né, Molori? Teve a chance de se acertar. Deus trabalhou com ele naquele culto. E quem sabe Deus esteja trabalhando com você neste culto. E se você tem por muitos anos se afastado, eu não estou interessado no que você fez ou deixou de fazer. Eu estou interessado em você tomar uma decisão nesta manhã e dizer: Senhor, eu quero ser perdoado, eu quero ser liberto, eu quero voltar ao primeiro amor, aquele hino que foi cantado aqui no começo. Voltar ao primeiro amor, ter aquele companheirismo com teu Espírito Santo, voltar a caminhar contigo como eu caminhava um dia, voltar a ser aquela pessoa de oração quando eu estava no teu companheirismo. Eu quero voltar a este primeiro amor, a ser cheia ou cheio do teu Espírito. Tem alguém nesta manhã que quer tomar esta posição, que quer cravar uma estaca e dizer: Senhor, a partir de agora, eu quero te seguir com o que há de mais precioso em mim, com todas as minhas forças, com todos os meus ânimos. Saiba que você pode pensar: o que vão pensar de mim? Você não tem que pensar isso. Feche seus olhos neste momento. Você só tem que pensar: Senhor, se eu ir lá, você irá me perdoar? Eu tenho uma Bíblia dizendo que Deus perdoa o pecador. Eu tenho uma Bíblia que diz que Deus está pronto e prestes a abraçar o pecador e perdoá-lo de todos os seus pecados. Se você quiser Bíblia para isso, tem. Isaías capítulo 1, versículo 17. Mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu deixarei brancos como a branca lã. Vinde e conversemos, diz o Senhor dos Exércitos. Vinde, eu só quero conversar contigo. Eu só desejo te perdoar, só desejo te salvar. Tem alguém que se encorajaria nesta manhã, no tempo em que estamos vivendo, em aceitá-lo, Jesus, ou até mesmo reconciliá-lo com Ele? Não sei, talvez você esteja afastado, e você deseja muito voltar a este companheirismo, voltar a este primeiro amor, sentir o que você sentia. Eu deixo o altar aberto aqui. Temos 2 pessoas, temos 3 pessoas. Eu não vou dizer pessoas, eu vou dizer almas. Almas que Deus ama. Se o nosso trabalho se iniciou aqui nesta cidade, irmãos, digo isso com a minha mão sobre esta Bíblia, não estamos interessados no seu dinheiro. Estamos interessados em você participar dessas bênçãos das quais nós estamos participando. Você é uma alma preciosa para Deus, irmã Marlene. E Deus tem falado. Todos vocês são almas preciosas. Levante suas mãos para cá. Vamos orar por esses filhos de Deus que estão sedentos, que estão querendo mais e mais do Espírito. Vamos orar, irmão William.
vamos pôr a mão sobre estas pessoas e vamos declarar eles abençoados. Não importa o que você fez, não importa o que deixou de fazer, Deus ainda é Deus para te perdoar, ainda tem um sangue no propiciatório. Você ainda é filha, você ainda é filho. Venham, irmãos, irmão Cláudio, irmão Lutero, vamos orar por esses irmãos, vamos impor as nossas mãos, vamos sentir as suas dores. Graça, maravilhosa graça. Aleluia. Graça suprema, sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Estava, mas eu
Jesus, enxerguei. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Se tem mais alguém, ainda tem oportunidade. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas a graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quando se canção que me diz: vem descansar em meu Deus.
cego até que Jesus enxerguei. Aleluias. Você pode sentir o sangue de Cristo passando sobre teu corpo e te purificando, por causa que você fez uma decisão. Nunca deixe o diabo colocar um pensamento em você dizendo que você está condenada, irmã. Deus tinha me mostrado você, irmã Marlene, aqui na frente. Deus tinha me mostrado você aqui na frente. Eu tinha plena certeza que Deus tinha um plano contigo. Mesmo você saindo de casa dizendo, eu vou lá só para ver se ainda, mas Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. Saiba que Ele ouve as vossas orações. Tem pedido misericórdia, Ele tem alcançado misericórdia. Você tem toda a oportunidade de lavar a sua alma no sangue do Calvário, porque Deus é misericordioso. Ele perdoa os nossos pecados. Não importa, não importa. Nós temos que aprender uma coisa: vamos deixar as coisas velhas para trás. Temos um caminho a seguir e esse caminho nos levará para a vida eterna. E é isso que nós estamos interessados em ver, porque nós queremos chegar lá e dizer, valeu a pena. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas travadas, mas ao chegarmos lá nós vamos olhar um para o outro e dizer, como valeu a pena. E vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Eu quero deixar aqui a minha saudação, que Deus vos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o sentimento que há no meu coração é estar sempre aqui ajudando e sendo uma bênção para vocês. Naquilo que a gente puder, a gente está sempre disposto a ajudá-los, na medida em que o Senhor nos der força para isso. Vamos ter culto todos os sábados. Quando eu não puder vir, vai estar aqui um obreiro representando o ministério. Nós queremos estar do lado de vocês, todo momento, no que precisar. E se você sentir desejo de conversar com o ministério, nós estaremos aqui pronto para aquilo que você desejar, e eu creio que Deus vai ajudá-los nesta nova etapa, né? Irmão Pedrinho, hoje nós vamos ter o batismo, né? Eu creio que lá pelas 3 horas, pode ser? Se não ficar ruim para vocês, podemos marcar pelas 3 horas, irmão? Então tá. Se tiver mais algum candidato que deseja aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ser batizado no nome santo do Senhor Jesus Cristo, no batismo cristão, no batismo bíblico, ainda tem uma oportunidade. Então nos procure se você desejar e estamos à disposição. Eu quero aqui deixar o irmão William fazer o encerramento com uma oração e deixando o convite para todos vocês que estão aqui. Ninguém pode falhar. Vamos ter o almoço ali. Eu quero que todos que estão aqui estejam conosco ali para participar desse almoço, tá bom? Vocês vão ir? Quantos vão ir? Deixa eu ver. Vamos levantar todas as mãos aí. Eu quero todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmãos. E vamos dizer graças a Deus por esses 3 dias que Deus esteve aqui. Como nós ouvimos,
aquela voz disse: Saulo, por que tu me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os filhos de Jesus, porque Jesus habita em cada um. Não era os irmãos caminhando pelas ruas desta cidade, mas era Jesus caminhando, te entregando o convite, batendo na tua porta, conversando com você. Era Jesus que estava ali, porque ele queria falar contigo. Então, como o pastor falou, sábado que vem já vamos estar aqui com culto às 19 horas, adorando a Deus. E nós queremos visitar vocês que vieram, nós vamos estar entrando em contato. Irmão Ramon, por gentileza, pode pegar mais uma folha, uma caneta. E quem ainda não deu o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, por gentileza, deixa ali. A gente quer sentar com você, conversar e falar mais deste Jesus maravilhoso que faz tanto pelas nossas almas. Amém? E agora nós vamos nos deslocar ali para o salão. Como é que é o nome daquele salão, irmãos? Como é que é, irmão Tido, o nome daquele salão? Aquele salão comunitáriozinho na frente da Assembleia ali. O almoço já está preparado, tem para todos vocês, refri, salada, almoço. E quem não sabe ou não tem como ir, nós vamos dar carona, vamos levar vocês, mas vamos lá agora ter companheirismo. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Pai, como agradecer, ó Deus, pelo Senhor ter aberto os céus sobre nós nesta manhã, de uma maneira tão bondosa e amorosa. Não há como sair deste lugar, porque podemos sentir essa atmosfera tão gloriosa sobre nós. E mesmo ali no companheirismo, Pai, onde vamos estar com os irmãos, queremos que esse mesmo Espírito Santo esteja ali, no batismo à tarde, no retorno para nossas casas, que possamos voltar como aqueles discípulos, Pai, no caminho de Emaús. Oh, como ardiam os nossos corações esses dias, enquanto estávamos em Tua presença. Por isso, Pai, pedimos e te agradecemos e rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Também pedimos a bênção sobre a Dete, Pai, e sua casa, sua família. Este pedido que tem chegado aqui, o Senhor sabe a necessidade, e que o Senhor responda, Pai, com as mais ricas bênçãos dos céus. No nome de Jesus, amém e amém.